Olá, bom dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM e também pelas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Hoje, dia 20 de agosto, começa agora mais um Manhã RBA Litoral nesta quinta-feira nublada. Bom dia, Tânia! Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas que nos acompanham aqui pelas plataformas digitais, YouTube, Facebook, onde a gente comentou da virada do tempo, né, Rodrigo? Que o sol já estava se despedindo, dando lugar aí à chuva, ao frio. Comentamos também que era necessário tirar o casaco do guarda-roupa, porque a temperatura ia cair. Então, eu acho que vale uma informação do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Universidade de Santa Cecília, que está prevendo aí a chegada de uma ressaca intensa na região costeira da Baixada Santista para hoje, que ocorre por conta da passagem da frente fria na região. Então, o Instituto está prevendo que para hoje o mar começa a ficar agitado, com ondas moderadas que podem ultrapassar até 2 metros de altura. E amanhã e no sábado, a previsão também indica ondas superiores de até 2 metros. Então, o tempo vai ficar bem diferente do que a gente estava acostumado aí nos últimos dias. E o pior ainda não veio, né? Porque o frio mesmo vai ser na sexta e no sábado, os 2 dias mais frios aqui na Baixada Santista. Então o Sim, casaco tem que estar aí a postos. amanhã e depois da manhã. Então, bora tocar aqui nossas notícias. O presidente Bolsonaro vetou autorização que destinava recursos das merendas escolares para famílias de crianças que estavam em casa durante a pandemia. Ele argumentou que o repasse desse dinheiro seria uma operação complexa e também não havia como garantir que as famílias comprariam comida. Pela Lei 13.987, que está em vigor desde abril, as famílias de alunos da educação básica na rede pública têm direito a receber os alimentos que seriam servidos nas escolas caso elas estivessem abertas, e esse benefício continua valendo. E 2 medidas provisórias para as pequenas empresas foram assinadas pelo presidente Bolsonaro. Serão 2 programas, o primeiro de proteção ao empregado e o outro de acesso ao crédito. As medidas visam ajudar os microempresários a reduzirem o impacto econômico causado pela pandemia. Para o pagamento da folha salarial, serão liberados quase 16 bilhões de reais, e para o outro tipo de socorro, 12 bilhões de reais. E a extremista Sara Giromini está na mira do Ministério Público Federal do Espírito Santo. A Promotoria da Infância e Juventude, do MP, quer que ela pague uma indenização de R$ 1.300.000 por danos morais coletivos. É que Sara divulgou nas redes sociais informações sobre a criança grávida depois de ter sido estuprada pelo tio. Isso motivou um protesto de fanáticos religiosos contra o aborto que foi feito dentro da lei. Bom, e as últimas informações é que a menina passa bem e esse protesto foi realmente uma cena de horror na porta do hospital. O YouTube já tirou a página da Sara Giromini, ela tentou fazer uma segunda página, foi retirada também, mas parece que essa punição ainda está muito branda diante da gravidade do que ela provocou em relação a essa vítima. E o governo estadual autoriza o aumento de 6 para 8 horas de o período de funcionamento dos estabelecimentos de cidades que estão na fase amarela do Plano São Paulo, como a região aqui da Baixada Santista. A medida inclui shoppings, lojas, comércios de rua e escritórios. Cabe a cada estabelecimento se abrirá de forma contínua ou fracionada ao longo do dia. E a empresa Metropolitana de Transporte Urbano, a MTU, vai ampliar a frota e o número de viagens em 13 linhas da Baixada Santista. A medida é resultado do acompanhamento diário realizado pela empresa para manter o número de veículos que circulam entre as cidades da região compatível com o número de passageiros transportados. As linhas que fazem a ligação entre as cidades de Cubatão, Praia Grande, São Vicente, Guarujá, Bertioga e Santos terão nova programação horária com aumento de 24 ônibus e 84 viagens.
O usuário pode conferir os horários no site da MTU. Rodrigo, o que eu vejo quando eu saio nas ruas muitos ônibus lotados em determinados horários. Quer dizer, diante dessa pandemia que ainda não acabou, os ônibus ainda continuam circulando com muita gente em pé e é um risco muito grande de contágio. E também tem a questão do álcool em gel, né, Tânia? Será que está sendo disponibilizado para todas as pessoas que entram no ônibus? Não, isso não, porque eu fui obrigada já utilizar o transporte coletivo e não tem. Então, a pessoa que tem que levar o seu frasquinho de álcool em gel na bolsa, né, ou no bolso, para poder se descontaminar aí dentro do transporte coletivo. Entre julho e agosto, mais de 400 pinguins já foram recolhidos nas praias do nosso litoral paulista. O resgate desses animais foi feito por equipes do Instituto Gremar, que afirmaram que esse número pode aumentar devido ao longo trajeto, à influência das correntes marinhas e dos impactos provocados pelo homem. Os pinguins partem da Argentina, Chile e Ilhas Malvinas, rumo à costa brasileira em busca de alimento. Eles são os bichinhos tão bonitinhos, né? Mas infelizmente muitos deles não conseguem sobreviver devido aí o grande esforço dessa intensa jornada, né? Lá da Argentina até chegar por aqui é muito esforço para eles, né? E sempre os impactos do homem causando malefícios para o planeta Terra. Isso mesmo. E o Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS de Santos, o GAPA, retoma esse mês as atividades para os portadores do vírus HIV e seus familiares. São oficinas de artesanato, informática e alfabetização funcional de adultos. A entidade segue todo o protocolo de segurança sanitária em razão da pandemia. O GAPA fica na Avenida Epitácio Pessoa, 278, no bairro do Embaré. E agora, quem já está na sala? Eduardo Ritt, que vai trazer a coluna Cinema Expandido. Bom dia, Ritt. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, bom dia, Tânia, Rodrigo e a todos os ouvintes que nos veem e também... Bom dia, Ritt. Bom dia. Tudo bom? Ritt, hoje o tema é o cinema e o nosso direito ao corpo. Exato. Hoje a gente vai falar de um tema que vocês até acabaram de dar notícia, né? Que é a criminosa, que eu nem quero repetir o nome, não precisa, né? A gente já sabe de criminosa que a gente está falando. Ela publicou o nome da menina que foi estuprada pelo seu tio e ao mesmo tempo, cometeu um crime. Eu espero que ela fique presa, não seja só o site dela retirado, né? Enfim, eu ia falar essa lixa, né? Mas não sei se existe essa palavra, mas acho que é até um elogio falar dessa mulher dessa forma, nesse sentido, e com todo respeito a todas as mulheres, que eu estou falando das atitudes dela e não do gênero dela, obviamente, até porque a nossa coluna de hoje, o tema da nossa coluna é sobre essa questão, nosso direito ao corpo, né? Aí eu peço para que o Taigo já coloque a primeira imagem, que é do filme Fale com Ela, que é o que eu vou tratar, que é assim, esse enfermeiro, né, o homem que aparece na foto, para quem não está vendo, né, no caso está só nos ouvindo, nós estamos mostrando uma cena do filme Fale com Ela, uma imagem da cena do filme Fale com Ela. Uma dançarina, ela acabou entrando em coma depois de um acidente, e esse enfermeiro ele já tinha uma certa paixão por ela, ele observava da janela, né, ele conseguia ver ela dançando e tudo mais. Então, o que é interessante, assim, ele tinha uma projeção, né, platônica, tinha um amor platônico, né, nesse sentido. E ele, ao mesmo tempo, ele vai conversando com ela, ao mesmo tempo que ele precisa tratar, né, dar os movimentos, porque ela tem como ela precisa de movimentos e tudo. E ele acaba a estuprando.
Só que o filme coloca uma questão, né, ética, obviamente, que é um estupro, sim, o que ele comete, porque ela está vulnerável ali, no sentido em coma, e mesmo se não tivesse sem consentimento dela, também seria o estupro. Né? Imagina uma criança, então, de 10 anos, né? Eu começo a falar desse filme e também dá como sugestão para que a gente veja sobre a questão da ética, do que é um estupro, do que é a violação no nosso direito ao corpo. Aí o próximo filme, esse filme dá para falar muita coisa, mas é que eu vou ter que ser mais conciso, né? O próximo filme é A Pele que Habito, que também é do Pedro Almodóvar. O Pedro Almodóvar, ele acaba tratando muito sobre os estupros que as sociedades nos impõem, como essa monstra que foi mostrada recentemente agora, eu vou colocar a foto dela, para quem está nos ouvindo, ele colocou a foto, né, da Sarah, seja lá qualquer coisa, e que tem que ficar presa, porque ela também cometeu um estupro. Né? Às vezes a violência ela não é só física, e normalmente ela é muito mais verbal às vezes. Então, nessa imagem que a gente tem da Pele que Habito, o que a gente observa? O pai, no caso o Antônio Bandeiras, né, que está interpretando, ele acaba de chegar numa cena, aí a gente vê que é uma cena até bem cinematográfica, né, parece um ambiente até, um cenário, não um ambiente selvagem em si, ela numa casa, numa festa, alguma coisa nesse sentido, e a filha acabou de sofrer uma violência. Embora ela estava querendo ficar com o rapaz, a cena que aconteceu antes, mas o rapaz não entendeu o que ela estava acontecendo com ela, né? E ela começou a ter uma epilepsia, alguma coisa, e ela teve memórias. Aí, eu não sei, eu tiro minha conclusão, para mim, foi memórias de que o pai a estuprava na infância. Mas o filme não mostra isso, deixa isso no ar. Eu concluí dessa forma. Então, estou falando aqui que eu sou o dono da verdade e o diretor quis dizer isso, né? Mas como eu interpretei nesse sentido, ela começou a ter, digamos, nojo daquela situação com o rapaz. E nisso, ela começa a se debater com ele e bate a cabeça. Então, assim, isso não se caracterizou um estupro, porque ele não foi até o finalmente com ela, nesse sentido. Mas teve uma violência dele, querer muito, e ela, de repente, chega na hora H não querer, enfim, que é um direito dela, mas só que ela tinha um problema que o filme mostra nesse sentido. Né? E assim, o direito ao corpo dela, só que ela entrou num pane, né? Naquele momento, talvez por uma memória, por ela ter sofrido alguma coisa, que o filme aos poucos deixa alguns lampejos. E o próprio Bandeiras, que faz um doutor, ele pega este rapaz e ele vai fazer coisas que ele vai transportar esse rapaz para um outro universo do próprio corpo. Né? E quem não assiste o filme, não vou falar muitos detalhes, mas assiste esse filme que aí você vai entender o que eu estou falando, sobre essa coisa do ser o homem e ser a mulher, e a questão hoje dessa amplitude que a gente tem do nosso direito ao corpo, como que o cinema mostra isso. A Pele que Habita é o filme mais central de tudo que eu quero falar hoje, nesse sentido, porque nós temos pelo nosso corpo 43 esfíncteres, né, que são musculaturas anelares que a gente abre e fecha, às vezes aleatoriamente, às vezes controlando. Algumas pessoas não têm controle. E o esfíncter, a gente tem um que a gente acaba jogando um tabu muito mais forte sobre ele, e eu vou falar mais daqui a pouco sobre esse esfíncter, que é o que, digamos, faz a falta. Essas pessoas, como essa mulher que apareceu agora, essa criminosa terrorista, falta ela colocar mais o dedo nesse esfíncter dela para que ela possa ter uma vida um pouco mais plena, né, com mais prazeres. Aí o próximo filme, a gente tem o Inocência Roubada, que é um filme de 2018, né, feito na França. Ele está disponível na plataforma Look. Se você quiser assistir esse filme, Inocência Roubada, é só entrar lá, colocar assim, Varilux Festival, né? Ou se você, de repente, agora, para poder falar, eu mesmo não sei pronunciar direitinho a palavra Varilux, né? Mas se você não achar por essa forma, você pode colocar Inocência Roubada, plataforma Look. Look, L-O-O-K-E, né? Se não me engano, tem um E no final. Mas, enfim, você vai pesquisar direitinho e aí você acha, ele está disponível gratuitamente também. Ou você pode encontrar esses filmes, eu acho que o Inocência Roubada talvez não, mas você pode encontrar esses filmes na Vídeo Paradiso, aqui em Santos, para quem está em Santos, né? Então, assim, na cena que a gente está mostrando agora, para quem não está vendo, é uma menina de mais ou menos uns 8 anos, com um conhecido dos pais dela brincando na piscina, e ele está fazendo cócegas nela. É onde ele começa a ter contato com esse corpo da menina. Ela cresce e vira uma mulher bastante retraída em vários momentos. Obrigado, Taibo. Até esqueci que você podia colocar para a gente, tá vendo?
Parabéns aí pela sua prontidão sempre aí. Tinha esquecido desse detalhe. Você vê, a gente está dentro do universo da internet. Para quem está só ouvindo, o Taigo colocou aqui o www.variluxfrancês.com. Esse, talvez, não sei se seja o endereço onde tem um filme no Look, mas eu acredito que deva ser também. Não sei se vai para o original, porque é a versão em português, né, do Varilux para o festival aqui no Brasil. Mas eu acho que você vai encontrar lá. Tá? Então, para quem não está vendo, então, o Varilux é V-A-R-I-L-U-X, Cine, né? C-I-N-E, aí francês, F-R-A-N-C-E-S. Enfim, para quem não está só nos ouvindo, tá bom? Então, ou depois você assiste também nas redes sociais, aí você vai ver mais ou menos como que se escreve. Tem vários outros filmes interessantíssimos. Inocência Roubada fala sobre isso, sobre esse universo, né, e o nome, a tradução é muito isso mesmo, né, essa inocência que foi roubada, porque nós tivemos vários professores, inclusive não sei se ela é professora, mas uma mulher que ela foi banida das redes sociais, ela tinha que ser banida da sociedade, essa mulher merecia ser banida e não ser morta, não estou falando, jamais falaria isso de alguém, mesmo até do presidente da República, mas deveria ficar banida no sentido de ir para a cadeia, né? A sorte dela é que ela não nasceu negra, né? Porque se ela tivesse nascido negra, com certeza ela já sofreria outras represálias e infelizmente a sociedade já teria colocado, pelas atitudes dela, ela na cadeia. Ela falou sobre a questão que se essa menina dos 6 aos 10 anos foi estuprada, é porque ela gostou, é porque ela gostava, é porque ela permitia, e aí uma outra professora também, aí parece que foi demitida, viu, agora no jornal de manhã, que ela era de uma escola estadual, professora de uma escola estadual que lida com as crianças, e falou, uma outra pessoa que dialoga com essa daí, e ela falou que a criança, quando sofre um abuso, ela chora para a mãe. Se essa menina não chorou, é porque ela foi conivente, uma criança de 6 a 10 anos. E por mais que ela possa, de repente, até ter gostado no começo, dependendo de como que esse tio chegava nela, porque uma ministra desse governo agora falou que o abusador sabe tocar a criança, sabe fazer, digamos, os gostos da criança e se aproximar. Pode até ter um mínimo de fundo de verdade, mas não é sobre esse foco que a gente tem que trabalhar, essa infância, e essa violência na infância. Então, assim, a coluna de hoje, ela fala sobre esses universos, e aí, no caso da inocência roubada, o que acontece é isso, é a proximidade, é a conversa, é o diálogo, e a escola, os pais, não é só a escola que tem que fazer esse diálogo também, e banir esse tipo de professora. Essa professora não tinha que ser banida da escola, ser demitida, ela tinha que ir para a cadeia, porque até assim, no sentido, pelo menos durante um tempo, ela tinha que ficar na cadeia. E ela tinha não só ficar na cadeia, porque a cadeia não resolve o problema de ninguém. A gente sabe muito bem disso. Ela é só um depósito de pessoas negras e pobres, na grande maioria das vezes, ou homossexuais, ou às vezes algum político aí que não consegue fazer os seus conluios, que consegue se livrar, né, da cadeia. Então, o que acontece? Só para terminar, então, a nossa coluna de hoje, eu tenho aqui uma sequência, né, que eu separei dos esfíncteres que nós temos no corpo. Como eu falei lá no começo, já terminando, nós temos 43 esfíncteres, né? E eu resolvi falar sobre esse direito ao corpo. O Inocência Roubada fala muito sobre isso, porque ela, quando vira adulta, a criança, né, que é abusada por um bom tempo por esse amigo dos pais, e ele era visto como um cara que gostava muito de criança. Ele também tem os seus problemas, obviamente, e também tem que ser observado isso até para poder entender e evitar esse tipo de abuso futuramente, de outras pessoas com essas características, e não simplesmente colocar ele numa cadeira elétrica, não é essa a questão, mas ao mesmo tempo ele tem que pagar por esse ato que ele acabou cometendo, como o tio dessa menina aqui do Brasil. Mas no caso da Inocência Roubada, ela acaba virando quando adulta, uma dançarina, né, performer, e ela vai trabalhando isso, vai trazendo isso de dentro que ela escondia na sua psique, e ela traz isso à tona. Então, assim, o cinema, ele pode ajudar muito. Aí, antes de falar dos esfíncteres, que aí eu termino, só queria deixar uma série que está na 3ª temporada, uma dica que é Annie, que é A-N-N-E, né, então é Annie com E, o nome da série toda, né, o título é Annie com E, é isso. Né? Não estou explicando o título, porque a primeira vez quando me falaram, eu pensei, mas tá, é Annie com E, então aqui a palavra Annie termina com E, eu fiquei nessa confusão. Mas é isso, porque a menina quer que fale o nome dela certo,
e ela fala, olha, meu nome é Anne, com E no final, não só Anne. Enfim, e é baseado num livro, é uma série canadense baseado num livro muito famoso de 1908, né, da Anne Gables, e aí, no caso, a personagem era Anne Gables, e falava sobre esse moral da história e tudo mais. E um filme que fala sobre a mágica, que é a próxima imagem. Até antes eu tinha esquecido de... Já ia terminando. Pode colocar a próxima imagem, por favor, Otávio. Isso, é isso. Eu tinha esquecido que eu tinha até a imagem dela aqui, eu já queria não terminar, mas queria só terminar falando dos esfíncteres. Mas, assim, essa é a Anne, né, com E, para quem está vendo, eu estou mostrando, e para quem não está vendo, eu estou mostrando uma imagem, então, da série. E o que eu quero colocar com isso é o seguinte, essa menina, ela não foi aceita pelos seus pais adotivos, porque eles queriam um menino para poder trabalhar na fazenda. E aí ela vai mostrando a sua magia. E ela vai mostrando pra gente durante 3 temporadas, ela vai crescendo, né? Conforme as temporadas vão acontecendo, os episódios vão acontecendo, a magia da infância, né? A quebra dos preconceitos, e dialoga muito. Aquelas pessoas criminosas também que foram na frente do hospital gritar contra a criança, elas deveriam sair dali, talvez não presas, mas elas deveriam passar por um processo de um entendimento maior. E não adianta a gente ter ódio dessas pessoas, que não é o que eu tenho contra essas pessoas, mas é uma indignação. É diferente de ódio, né? Então a Anne vai mostrar a magia que a infância tem, que foi tirado da menina no filme Inocência Roubada, que foi roubada essa magia aos poucos por esse cara que cegava os pais, né? E ela cresce e ela busca magia pelos movimentos, tá? Enfim, então para terminar, eu quis mostrar um pouco como que o Moldóvar fala sobre a questão do estupro, né, da questão do corpo, nosso direito ao corpo, passando pela questão da inocência roubada e terminando com a magia da infância. Porque quando a pessoa, uma professora, dá vontade de xingar, assim, né, de vários nomes, mas enfim, uma professora fala o que falou, que ela gostava, ela foi conivente, ela não avisou a mãe, porque muitas crianças avisam as mães e a mãe é conivente, manda a criança não falar para ninguém também, os pais, porque às vezes normalmente são irmão, ou o próprio pai, ou às vezes a própria mãe, ou o próprio avô, ou o vizinho próximo, de repente o patrão da mãe, entendeu? Então é assim, é sempre muito pessoas próximas que têm acesso à criança. E essa magia da Anne acaba se perdendo, né? Que a Anne acaba colocando. Então, assim, a sorte dela é que ela soube, com todos os estupros que a vida dela trouxe, os estupros no sentido amplo, ela soube lidar com isso. Então, assim, é uma moralidade em cima disso que destrói a vida de pessoas como a dessa menina de 10 anos, que foi execrada e estuprada por várias vezes, por várias pessoas pelo país afora. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. E a gente tem ali, no sistema digestivo, ao longo do trato digestivo, né, nós temos vários esfíncteres, nós temos nas nossas pupilas, quando você tem desejo, os nossos olhos abrem, são esfíncteres que abrem também, né? Então, nós temos os esfíncteres cervicais, temos os esfíncteres uretrais também, que controla, né, o nosso xixi e tudo mais, os esfíncteres de Oddi, que é o que controla as secreções do fígado, do pâncreas e também da vesícula, que quando você tem medo, quando você se sente preterido, você solta mais líquido aí para poder saber trabalhar, ou seja, onde que dá aquela dor no estômago, aquela queimação quando você está com medo. Então, uma pessoa que é estuprada, ela acaba, esses esfíncteres que eu estou falando, todos eles são estuprados também, porque eles se retraem e aí são machucados. Não só o esfíncter, de repente, que tem no órgão genital da criança, da menina ou do menino, porque o menino também é estuprado, né? Enfim, para terminar, o último é o esfíncter anal, que é o que eu falei. O que falta para essas pessoas que são contra esse tipo de aborto, no caso dessa menina, o que falta para eles e para muitos que estão aí também em cargos públicos e pleiteando cargos públicos, o que falta é mais dedo no cu. Está sem áudio, Tânia. Voltou. Câmera também. Olha, o Rit, eu compartilho com você essa indignação que realmente é de revirar o estômago assistir essas cenas de horror, esse falso moralismo, porque de repente no último final de semana nós ficamos acompanhando toda a trajetória da criança, da família. Eu li, que eu não sei se é verdade, mas que essa criança ela chegou ao hospital dentro do porta-mala.
de tamanha foi o assédio em cima desse caso, ela não teve nem o conforto de normalmente chegar ao hospital para poder fazer o procedimento, e parece que perguntaram para uma assistente social lá dentro do hospital se a menina estava ouvindo toda aquela manifestação, toda aquela gritaria, né, todo aquele show de horror do lado de fora do hospital, e aí eles colocaram música, diz que ela ganhou muitos presentes, né, então ela ficou meio que alheia a toda aquela manifestação, mas ela foi sofrendo assim a cada momento, até chegar a hora de fazer o procedimento legitimado, né, legalmente. Imagine uma criança de 10 anos, e toda essa euforia, ela não se dirigiu para o estuprador, né? Foi tudo em cima da menina, foi tudo em cima da família da menina. Teve uma deputada também que falou que ela também não era tão inocente assim, com essas declarações infelizes que você acabou de falar das professoras, que eu também li nas redes sociais, né? E dá esse sentimento de indignação, mas toda essa energia dispensada para a menina, para esse ataque, né? Enquanto isso, o tio estava fugindo, tudo bem que já está preso, mas ele estava fugindo, não, até um certo momento não estava tendo o nome divulgado, né? Então, ele foi muito mais preservado do que a vítima. E isso que a gente fica mais indignada. Taibo, colocar as duas imagens, que são duas charges, rapidinho, tá? Se você puder colocar isso, essa imagem das pessoas, que é o que a Tânia está falando, para quem não está vendo, é uma charge mostrando a menina sendo apontada pelos babadores, né, fundamentalistas, e ela apontando quem é o culpado, assim, ou seja, ela é a vítima. E uma outra imagem que eu coloquei, E segurando a Bíblia, né, Rit? Muito e a outra imagem tem mais uma imagem, eu acho, que eu te passei. Isso, essa daí, tipo, é muito isso que é mais triste, que é o que a Tânia falou, dessa coisa que se desprende a uma energia tão grande, e também aí depois que nasce, não, você já nasceu, querido. Então, tipo, você não foi abortado, você tá vivo, agora dane-se você, né? Tipo, uma mulher com uma roupa de madame, o outro com um religioso, e não só religioso, seja evangélico católico, porque a mulher que falou esse absurdo que eu falei lá, que ela foi banida das redes sociais, ela nas redes sociais dela tinha vários banners falando católicos por Bolsonaro, vários. Soraya alguma coisa o nome dela. E aí ela foi banida. Ela deve ter tirado, mas ela não vai poder voltar mais. Não com o nome dela, ela vai com um nome fake, talvez, né? Enfim, então é muito isso. A criança nasce depois do aborto, então tudo bem, você já nasceu agora, ó, você se vira. Agora, daqui você vai para cadeia, porque você está vivo, mas depois, quando você crescer, você vai para cadeia. Entendeu? É muito triste, a gente não pode ficar calado sobre esse tipo de ação. A questão do racismo estrutural, a gente não pode, não é porque aconteceu lá com o George Floyd, que explodiu no mundo todas as reações, aí depois vai se passando e a gente esquece. Tá bom, Rit, compartilho com você aqui essa indignação, e aí vale uma frase que o Emicida colocou muito bem nesse fim de semana nas redes sociais: esse elevador só está descendo. Então, a gente tem que colocar esses assuntos na pauta para poder reverter essa situação. Agradeço a sua participação mais uma vez, que é sempre importante trazer esses temas aqui no nosso Manhã RBA Litoral, e a gente te aguarda na próxima semana. Rit, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, Tânia, e agora vamos conversar com o mestre de capoeira Márcio Rodrigues e com o professor Douglas da Silva, que eles falarão sobre a necessidade do esporte como instrumento de inclusão social e também da prática durante a pandemia. Bom dia, Douglas. Bom dia, mestre Márcio. Bom dia, muito prazer. Bom dia, sejam bem-vindos.
É uma satisfação estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade, um abração, professor Márcio, uma pessoa sensacional. Eu queria começar a entrevista, né, dizendo que o professor Douglas da Silva é mestre pela Unifesp, treinador licenciado da Confederação Brasileira de Futebol e professor do projeto esportivo da Fundação Setaporte. E o mestre Márcio é do projeto Capoeira Escola, onde há mais de 25 anos realiza a modalidade como forma de inclusão. Eu queria que vocês contassem um pouco mais aí da trajetória de vocês, né, e desses projetos esportivos que vocês fazem aí ao longo desses anos na região. Vontade, professor. Beleza. Primeiro, agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui, comungando, né, de uma educação humanizadora. Professor Douglas é meu contemporâneo, ministramos aulas juntos na Universidade Santa Cecília. Assim como ele, a gente entende que essa educação ela precisa ter um equilíbrio entre o saber acadêmico, né? Nós dois trabalhamos dentro da universidade, temos o mestrado, mas também não deixamos a população em estado de vulnerabilidade social sem ações, né? Como o Setaporte, que é um projeto maravilhoso que o professor coordena, e o nosso projeto Capoeira Escola, que neste ano completa 25 anos, e leva a capoeira como uma ferramenta de cidadania. A rica cultura do saber ancestral que a capoeira traz para mais de 150 países, hoje, segundo a Confederação Internacional de Capoeira, e levando os benefícios para crianças de educação infantil, a ensino fundamental, a ensino médio, a populações em estado de vulnerabilidade social, pessoas com deficiência, atuamos na deficiência visual, auditiva, motora, intelectual, múltipla, na terceira idade, e temos um trabalho também com atletas, porque a capoeira, por ser uma modalidade que trabalha diversos grupamentos musculares e valências físicas, como a flexibilidade, força, resistência, pode colaborar. Então, é muito satisfatório poder fazer da sua atividade um auxílio ao próximo. Acredito que o professor Douglas comunga da mesma situação. Com certeza, professor. Trabalho nos projetos da Fundação Setaporte também, estou lá na faculdade e no ambiente acadêmico com o professor Márcio, e trabalhamos também em áreas de vulnerabilidade, nos bairros aqui na região da Baixada Santista, né, os bairros mais afastados, digamos assim, e já trabalhamos com isso há uns 10 anos, oferecendo futebol, um pouco mais de 10 anos, futebol, futsal e judô também. E em áreas de vulnerabilidade, justamente com essa visão de ensinar além do esporte, né? E usar o esporte como uma ferramenta para ensinar valores e ir além da produção de atletas de alto rendimento. Douglas e Márcio, bom, o Douglas eu já tive a oportunidade de acompanhar assim de perto todo o trabalho aí da Fundação Setaporte, os projetos esportivos, né, e ver assim, até das crianças com as idades bem pequenininhas, depois já se tornarem mais jovens e ingressarem até no mercado de trabalho, graças ao projeto esportivo. Né? Mas eu queria saber de vocês, assim, o poder de transformação desses projetos, assim, o quanto ele é importante, como o Márcio falou na questão da educação humanizadora, né? O quanto que ele pode, assim, transformar esses jovens, porque eu acredito que muitos desses jovens, eles chegam já com um ídolo na cabeça, né? Quando eles ingressam nesses projetos esportivos, acho que principalmente o futebol, né? Que tem muitos ídolos, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ter carrão, né? Não vou ter mais problema na vida, e a gente sabe que não é assim, que nem todo mundo vai ser um atleta de destaque, mas os projetos, eles contribuem bastante para a formação, para a transformação desses jovens. Eu queria que vocês falassem da importância disso e como é que vocês preparam a cabeça dessa garotada, né, justamente para não ter essa grande ilusão. Não que não seja possível, mas para não trabalhar só com essa ilusão.
Tá, eu vou me adiantar, professor, porque você falou, a Tânia falou do futebol, né? Realmente é verdade, o futebol tem muito isso, né? Ele tá na nossa cultura de que a criança, infelizmente no Brasil, o menino, né, nasce e já há uma esperança de que ele vá tirar a família de uma condição social menos favorecida através do futebol. Infelizmente não tanto quanto as meninas, mas realmente a gente recebe as crianças e eles vêm com esse sonho, né? E a gente deixa claro que nós não vamos destruir o sonho, a gente não pode fazer isso, mas nos projetos que a gente trabalha, digamos, que para a criança com o plano B, que para a gente, são palavras minhas, eu falo para mim que é o plano A. Como a Tânia falou, são poucos, Tânia, há estudos que mostram que 0,03, vou repetir, 0,03% das crianças que estão inseridas no ambiente de futebol, que tentam ser jogadoras de futebol profissional, conseguem chegar ao profissionalismo. Então, você vê que quando a gente recebe crianças e jovens com esse sonho, a gente sabe que eles não vão ser jogadores. São pouquíssimos, mas 0,03. Então, a gente precisa trabalhar com o que eu chamo para as crianças com plano B, mas é o plano A. E aí a gente, através das aulas, trabalha valores e mostra para eles que é importante o estudo, é importante o ambiente familiar, é importante a família estar envolvida com relação aos estudos, importante a frequência, e a gente não tem como interferir no estudo em si, em termos de notas e desempenho escolar, mas temos como interferir na frequência escolar, temos como interferir no ambiente, no comportamento na escola, temos como interferir no comportamento em casa, trazer a família para o projeto. Então, basicamente, é isso que a gente faz e é para isso que a gente trabalha. Pode falar, Márcio. Professor Douglas. Deixa o Márcio também falar sobre a Professor questão Márcio, por favor. Assim. Obrigado. Acredito que o principal objetivo, né, do nosso trabalho é trabalhar, desenvolver na criança, no adolescente, uma formação de caráter. O esporte pode ser uma ferramenta muito poderosa que colabora nesse procedimento. Se o educador tivesse embasamento científico, né, que respeitar todas as individualidades biológicas e sociais do seu educando, também aliado à boa vontade, à disseminação de valores, eu acho que isso fomenta ainda mais essas grandes possibilidades. No caso específico da capoeira, por a gente ter a graduação, né, são os cordões que seguem as cores da bandeira do Brasil. Deu uma travadinha A gente trabalha... Márcio, pode continuar. Já retornou. Deu uma travada, pode continuar. Então tá bom, vamos lá. Como a gente trabalha a prática da capoeira, ela desenvolve uma disciplina, um respeito através das suas graduações. Então isso a gente consegue conversar com a família e trabalhar essa questão de graduar ou não o aluno, se ele tiver um bom rendimento escolar, se ele tiver uma boa conduta na escola. Essa questão mesmo que o mestre Márcio comentou e que o professor Douglas estava dizendo, que é a formação do cidadão, né? Existe toda uma metodologia que integra os alunos ao esporte, mas também à escola. O professor Douglas referiu que não tem como eles verem as notas, né, influenciarem diretamente nas notas, mas tem como eles influenciarem indiretamente, né, com o estímulo, com a motivação. Eu queria que vocês comentassem mais sobre essa metodologia, né, dessas crianças que vão para o esporte e acabam também melhorando na escola, até mesmo com esse maior diálogo com os pais. Professor Douglas. Então, tá bom. É o seguinte, eu acho que quando a gente pensa em professor Márcio falando em embasamento científico, né,
E aí você faz essa pergunta, né, tem toda uma metodologia, a gente pensa nos objetivos do projeto e as metas e quais as ações para a gente atingir as metas, né? Então, realmente, a ideia é trabalhar com a escola, e a gente tem como ação para atingir essas metas, né, de, como o professor Márcio falou, melhorar a conduta da criança na escola, e como eu disse, comportamento em casa e na escola, ensinar bem a todos. Então, isso significa que a gente vai receber todo mundo que se inscrever, independente de ser menino, menina, independente de ter alguma necessidade especial ou não, enfim, a gente vai receber a todos, ensinar bem a todos, e quais são as ações que vão levar essas crianças a ter um melhor desempenho, digamos assim, vamos dizer essa palavra, na escola. Então, lá na Fundação Staport, a gente acredita que, e aí entrando na questão metodológica, a criança precisa jogar para aprender a jogar futebol. E jogar, eu digo o jogo, né? O jogo formal, no caso do futsal, 5 contra 5, no futebol, 11 contra 11, com as regras oficiais. Então, ela precisa jogar para aprender. Mas a gente sabe que a gente está no Brasil, e como o próprio professor Donald, que é o coordenador nosso, fala, né, o coordenador geral fala, a gente vive, infelizmente, no mundo do futebol sob a lógica do alto rendimento, normalmente. Né? Muitas pessoas pregam, tem o discurso de que fazem o esporte educacional ou trabalham com a manifestação educacional do esporte, mas pensam sob a lógica do alto rendimento. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, normalmente, quando vai ter um jogo, seleciona as crianças, os melhores para jogar, né? E a maioria fica de fora. Lá a gente pensa assim, a gente põe todos as escolas de futebol, outros jogam o nosso campeonato interno, mas para jogar, e aí é que está uma das nossas ações, exemplificando o que o Rodrigo está perguntando, para jogar, a gente precisa saber como é que a criança está indo na escola, como é que, se tá tudo bem. Então, normalmente, a gente tem uma parceria com os diretores das escolas, nos quais a maioria das nossas crianças estuda, nos bairros, e se ela tem algum problema, a gente tem a nossa assistente social, a Nélia, eu mesmo, às vezes, ou pessoalmente com os professores, vou lá e converso, a criança não é excluída do jogo, lógico, mas a gente deixa claro aos pais que a gente precisa resolver essa questão, algum problema que seja na escola, seja até de comportamento, conduta, ou qualquer outro problema que tenha a ver com o ambiente escolar. E isso é uma das ações que a gente vê que dá resultado, porque os pais ficam mais preocupados em seguir a vida da criança na escola, a criança fica mais preocupada, e a gente tem relatos dos professores que falam para a gente, poxa, fulano, depois que está lá com a Staport, ele melhorou um pouco, né? Então, assim, essa é uma das ações, em termos de metodologia, que a gente segue, dentre outras. Eu estou só exemplificando porque o Rodrigo perguntou. Mestre Márcio, a necessidade dessa metodologia integrada. Muito bem. Vocês me escutam bem? Melhorou o sinal? Escutamos, está perfeito. Maravilha. Bom, o nosso projeto hoje, Rodrigo, Tânia, professor Douglas, ele envolve mais ou menos 30 instituições, entre escolas particulares, universidades, algumas organizações não governamentais. Então, a gente tem um trabalho grande nesse sentido de levar essa disseminação de valores para todo o segmento da sociedade. A gente percebe, por exemplo, que as crianças e jovens em estado de vulnerabilidade social, eles necessitam de exemplos, de referência. Então, a importância do educador em si, realmente se preocupar em ser esse espelho, né? Eu mesmo, quando iniciei o trabalho no Grupo Amigo do Lar Pobre, do Dalpo, que fica situado ali na rua Silva de Jardim 21, próximo à rampa do mercado, eu tinha apenas 18 anos. Isso foi em 1997. Eu não sabia a importância que eu tinha perante aqueles jovens. Foi engraçado e curioso, se vocês me permitem, eu cheguei com uma fitinha do Senhor do Bonfim no tornozelo esquerdo, e era meia avermelhada, meia rosada, e os adolescentes tiraram um pouco de sarro.
Ah, fitinha rosa, que esquisito. Década de 90, hoje estamos em outros tempos, entendem a contextualização. E aí eu expliquei para eles, ó, quem me deu foi um grande mestre, ele falou que tinha o tal do axé, que é uma energia positiva. Resultado, na aula seguinte, eu fui formar fila e eu costumo orientar os jovens para eles irem na nossa aula, a instituição que eles participam dão todos os recursos para eles terem higiene necessária, pentear o cabelo, escovar o dente, cortar a unha. E eu cobrava isso, dignidade deles, respeito. Na minha aula tem que estar com a postura. Eles gostavam muito da aula. Então, quando eu fui formar fila, gente, foi o maior susto que eu tomei. De 30 jovens, uns 25 colocaram uma fitinha da mesma cor no mesmo pé. Então, nós, como educadores, eu, professor Douglas, esses projetos, a gente tem que entender que a gente pode transformar os cidadãos, que a gente pode ser um beija-flor apagando o incêndio. E a gente acredita nessa educação humanizadora. Por isso, dentro da universidade, no caso eu e Douglas Santa Cecília, eu também trabalho em outras 2 universidades, na Unibes e na UniBR, a gente tenta levar o futuro profissional de educação física, que ele é fundamental, não só para a formação corporal, mas para a formação do caráter. Eles são importantíssimos nesse sentido. Então, ao longo desse tempo, a gente teve muita experiência, seja lá na Fundação Casa, o próprio presídio, que a gente teve algumas experiências, e com toda essa demanda. É muito importante que a gente veja a prática esportiva não só como uma queima de caloria. Eu queria... A Tânia vai perguntar, eu acho. Tânia, primeiras damas. Eu queria saber deles, assim, do mestre Márcio, do Douglas, né? Quais são os desafios durante essa pandemia, né? Já que os alunos eles criam essa rotina, essa rotina já está inserida dentro das próprias famílias, né? Tal dia as crianças têm que participar desses projetos. E agora, com a pandemia? Qual foi a solução encontrada? Ainda tem eu o contato? quero dizer que eu e a Tânia estamos assim muito entrosados, porque eu ia perguntar justamente isso, quais os desafios aí da pandemia. Mestre Márcio, Professor Douglas primeiro. Então tá bom. Então, vamos lá. A gente, rapidamente, a gente entendeu que o isolamento iria acontecer, e em uma semana a gente já começou a se preparar. Nesse nosso projeto, por a gente trabalhar em 30 instituições, eu tenho sempre uma reunião pedagógica com o corpo docente, que são, inclusive, ex-alunos das universidades, os ex-alunos da capoeira mesmo, que têm a formação na capoeira e a formação na educação física, e a gente se capacitou para utilizar recursos, aplicativos como o Zoom, Google Meet, aulas no Facebook, debates no Instagram. Então, a gente, desde a primeira semana, a gente já começou a oferecer em algumas plataformas gratuitas, em outras de escolas particulares, né, conforme o combinado entre a escola e o profissional, e tem dado bom resultado. Lógico que não é a mesma coisa, para você separar um espaço físico apropriado na casa. No caso meu específico, tem uma problemática da musicalidade, que às vezes a gente não pode se empolgar em cantar e tocar muito alto. Graças a Deus eu moro numa casa e meus vizinhos ao lado são muito parceiros, mas eu já tenho resultados de alunos que gostam de tocar muitos instrumentos que moram em apartamento. Então eu falo para eles terem cuidado, né? Tentarem diminuir no momento correto, tocarem e tentarem, o mínimo possível, prejudicar a vizinhança. Mas uma coisa muito legal dessa pandemia foi que a gente entendeu que a gente precisa cuidar de cada um e não generalizar o ensino, porque cada um tem uma resposta, né? Por exemplo, um grupo de terceira idade que a gente tem, eu tive que ligar para senhora para cada senhora, porque muitas são muito carentes. E como são grupos de risco, mais dificilmente elas vão voltar para nossas aulas presenciais. Então, essa palavra pessoal, uma aula ao vivo, um vídeo meio que semanal para elas, está fazendo a diferença. Porque muitas são depressivas, eu tenho senhoras
que já perderam, inclusive, os filhos. Então, elas, às vezes, vinham na gente uma afinidade, né, familiar. As aulas eram sempre regrado de festas, elas levavam bolos, quitutes para mim, para os professores, e elas perderam esse momento social. Então, a gente vem com muita conversa, com aspecto psicológico, diariamente, semanalmente trabalhando. Acredito que o professor Douglas deva trabalhar essas estratégias também no seu projeto. Professor, para não me estender, é bem por aí mesmo. E respondendo a pergunta da Tânia, eu vou primeiro comentar em cima do que o professor falou de dar atenção para cada um. Realmente, isso, eu ia falar alguma coisa parecida. Então, respondendo a pergunta da Tânia, quais são os desafios? O desafio principal é como praticar, ensinar e o futebol, o futsal, através de um vídeo, de uma plataforma, né? Então, a gente faz também essas práticas, muito o que a gente chama no futebol, né, atividades analíticas, tecnicistas, porque a criança consegue brincar sozinha com a bola em casa e adaptar o espaço de casa, e a gente passa, eu pessoalmente, como coordenador, eu também fizemos reunião com os professores, eu passo qual a atividade da semana, e os professores depois entram com os alunos, e eu sempre dou ênfase que o mais importante é o brincar com a bola. A criança está brincando, se divertindo, não necessariamente executando um gesto motor de forma perfeita ou ideal para o momento do jogo, mas o brincar com a bola, né? E aí, nessa questão de dar atenção para cada um, o professor Márcio tem razão, e você vê, como eu falei, a gente está 10, 11 anos trabalhando com isso, mas são pequenos detalhes que faz com que a gente conheça mais os nossos alunos e vê que às vezes a gente acha que sabe e talvez não sabe tanto, não conhece tanto cada um. Por exemplo, a gente percebeu que tem aluno que não tem bola para brincar em casa, né? Então, a gente teve que buscar bolas e dar a bola para alguns alunos para eles poderem fazer isso. Não tem bola, não tem condição de comprar uma bola, né? Ou, dependendo da atividade, uma vez eu passei uma atividade que tinha que usar duas paredes, né? Então, como se fosse usar, a parede faz um L no canto da casa, né? Então, tinha que usar as paredes. As crianças não tinham espaço para brincar com duas paredes, então, tão pequeno, tão reduzido o espaço, né, da criança. Então, aí foi quando eu parei para pensar, caramba, né? Tem coisas que eu preciso tomar cuidado, porque aí eu passei a conhecer mais ainda a dificuldade das crianças com as quais a gente trabalha. Eu queria aproveitar a questão que o mestre Márcio disse sobre os idosos. Eu vejo que eu tenho uma avó de 83 anos, né? E ela fazia hidroginástica, ela tinha esse hábito. Só que agora com a pandemia mudou tudo e ela está se sentindo muito carente, né? Complementando aí o que o mestre Márcio disse. Mestre, você vê que os idosos eles estão até com uma dificuldade, além, né, dessa carência, que muitos são sozinhos, de também entrarem nesse campo virtual, que agora todas as aulas presenciais foram para esse campo virtual. Eles estão tendo essa dificuldade ou muitos conseguem superar isso? Ô, Rodrigo, muito pertinente sua pergunta, principalmente mediante a nossa região metropolitana da Baixada Santista, tem uma grande população idosa devido à nossa ótima geografia e qualidade de vida nessa nossa região. A gente, logo no início, a gente pensou nessa dificuldade tecnológica e a gente passou uma pesquisa para esses grupos de idosos que a gente tem. Hoje eu atuo pela Prefeitura Municipal de Santos, pela Vila Criativa Sênior, aulas de capoeira para melhorar o equilíbrio, desenvolvimento social, a contextualização histórica desses idosos, uma aula totalmente adaptada para fortalecer, né, esses idosos. Quanto menor número de quedas eles tiverem, menos risco, menor prejuízo aí até no Sistema Único de Saúde. A queda do idoso é preocupante, o Estado gasta bilhões e a prevenção através do esporte seria uma grande solução como políticas públicas para a qualidade de vida dessas pessoas. E a capoeira não poderia ficar de fora, apesar de grande preconceito que ela sofre, uma marginalização, a gente está cientificando
a capoeira para toda a população. E aí a pesquisa, qual foi o resultado? Qual o melhor aplicativo? Facebook. É um aplicativo que todos têm acesso, eles gostam de compartilhar coisas, vem a família. Então, por exemplo, acabando a entrevista, umas 11 horas eu tenho aula pelo Facebook. Toda terça e quinta é uma aula para idosos e para pessoas com deficiência. Eu faço totalmente uma adaptação. Eu tenho que me apresentar, fazer uma audiodescrição. A gente tem alunos com deficiência visual, tem alguns alunos cadeirantes que acessam, então eu tenho que dar aula, às vezes, sentado. Eu mostro os movimentos sentado e mostro os movimentos em pé. Aí tem algumas imagens. Essa é a Roseli, que vem de uma etimologia de poliomielite. Não é nenhuma exposição pejorativa, mas é mostrar que a pessoa tem perseverança e a capoeira pode ser uma ferramenta para incluí-la na sociedade. Então, por exemplo, a Roseli já me mandou uma mensagem. Estou assistindo a entrevista, estou esperando a aula, porque com a aula vai me animar para eu fazer o meu almoço. Então, essas recompensas, eu tenho certeza que o professor Douglas tem demais das crianças, que ele faz esse brilhante trabalho com o Donald, devido também a um grande berço que ele tem, do pai, que foi um grande craque e pensou em deixar um legado para os filhos, o seu Abel, ao qual eu sou fã. A gente entende que a gente precisa levar essa ferramenta, e hoje é tecnológica, Então, eles estão acessando, gente, terça e quinta essas aulas, segunda eu dou uma aula só de musicalidade, na quarta é análise de movimento, que cada movimento melhora, e na sexta é uma aula mais para criança. Mas também tem aulas de grupos especiais, por exemplo, no Gremetal a gente faz um trabalho de preparação física para as categorias de base 7, 8, 9 e 10 que disputam Campeonato Paulista. Então a capoeira trabalha pela velocidade de reação, a flexibilidade e a resposta motora para atleta de futebol. Inclusive a gente está com dois times do Chile que estão fazendo assessoria com a gente. Então a capoeira está sendo essa ferramenta, tanto para idosos, atletas, mas está tendo boa recompensa. Então convido, Rodrigo, a sua avó a acessar às 11 horas no nosso canal a aula. Ela vai adorar. Eu dou bastante mensagens positivas e educativos, bem lúdicos e tranquilos. Márcia, com certeza eu vou falar para ela dessa dica e ela vai gostar bastante. Tânia. Não é só para falar do Rodrigo, não. Eu já vou me incluir nesse grupo. A cinquentona que já achava que não ia conseguir, de repente eu vou fazer aí mais uma tentativa. Olha que legal, tá vendo? Já fizemos nosso comercial aqui, mas a ideia é elevar essa cultura maravilhosa que é a capoeira. Infelizmente, eu volto a falar, sofre ainda grande preconceito, melhorou muito. Quando a gente chegou em 95 nas escolas particulares para se reunir com os pais tinham uma resistência grande, as coordenadoras, mas hoje estamos nas universidades e muitos profissionais entendem esse benefício, entre eles meu amigo Douglas. A gente sempre faz uma parceria na universidade, e ele sabe, até para resgatar nossa postura ancestral afro-brasileira, e o futebol tem muito a ver com isso, Os jogadores negros sempre tiveram grande facilidade, justamente por esse DNA africano. E o seu Abel, pai do professor Douglas, foi citado. Sempre bom lembrar que o Abel foi ponta do famoso Santos Futebol Clube da década de 60, foi várias vezes campeão paulista, brasileiro, da Recopa Mundial, enfim, um grande jogador, fez história no Santos Futebol Clube. Professor Douglas e mestre Márcio, eu queria também perguntar, eu sempre quando tem essa questão educacional aqui no Manhã RBA Litoral, eu cito que o meu colégio ele tinha ensino de inclusão, o colégio que eu estudei. E eu notava, por sempre ter estudado, grande parte do tempo, dos meus estudos, ter estudado nesse colégio, eu lembro que as pessoas, assim, que tinham algum tipo de deficiência, ficavam retraídas, muitas vezes não queriam fazer algum tipo de esporte, justamente por ter alguma dificuldade e sofrer bullying, enfim, todas essas questões. E como o meu colégio tinha esse olhar, os professores sempre ensinavam
pra gente, né? Eu não gosto desse rótulo, né? Normal, porque ninguém é normal, né? Mas assim, a gente que tinha menos dificuldade, vamos dizer assim, tivesse essa preocupação de ajudar o próximo. Eu queria enfatizar essa questão. Como que vocês lidam com isso nos projetos de vocês? Pode ir, Douglas, vai lá. Então, lá na Fundação Setaporte, como eu falei, a gente tem o princípio de ensinar o esporte a todos. Então, no futsal, no futebol, no judô, nós temos crianças com alguma necessidade especial. Depois o professor Márcio me corrige se esse é o termo correto, mas de qualquer maneira nós temos, e nós simplesmente pomos eles nas aulas, e a gente conversa com os pais se a gente vê que há alguma limitação, seja motora ou cognitiva, e como normalmente o pai, a mãe, a escola trabalha com aquela criança, para a gente poder ajudar ao máximo e a criança poder tirar o proveito da aula e estar ali junto com as outras crianças e jovens. E, ao mesmo tempo, a gente faz os outros jovens entenderem que aquele ali é um aluno igual aos outros, né? Ele tem que participar, tem que jogar, tem que fazer parte. E tudo isso funciona bem, os alunos aceitam e em nenhum momento eu sinto que há um sentimento ou de pena, ou de... Os alunos, é um aluno ali igual aos outros, ou aluna. Muita gente pedindo aí para o Márcio repetir o canal. Tá vendo, Márcio? Muita gente se interessando aí pela sua aula. Deixa eu só, Márcio, desculpa te cortar. Engraçado, a gente teve um menino agora, tem um aluno no bairro do Alemoa, que ele não tem uma das pernas. E aí a gente foi jogar o nosso campeonato interno e foi uma situação bem engraçada, só para ilustrar isso que você está falando, porque nosso campeonato interno joga uns núcleos, a gente chama de núcleo, né? São cada bairro, a gente chama de núcleo. Então a turminha do Alemoa foi jogar no bairro do Estuário, e aí o menininho que não tem uma das pernas, ele entrou em quadra de muleta, né? Com as muletas. E aí ele jogando. Quando a bola veio, a bola bateu na muleta do menino. Aí os meninos do outro time falaram assim, não, isso é mão, isso é mão. E aí a gente deixou eles administrarem a princípio, porque eles queriam que fosse mão. Não vale jogar com a muleta. Mas foi engraçado isso, entendeu? Porque eles em nenhum momento eles acharam que o menino era um incapaz ou que não devia jogar, e jogaram de igual para igual. Mas gerou uma dúvida que eu achei até um pouco saudável eles pensarem, então existe uma situação nova aqui, né? Então acabaram E professor, você deu mão ou não deu? Não foi mão, não. Segue o jogo. Acabaram determinando uma regra, né? Pela situação até que meio que inusitada. Mas, Márcio, pode divulgar aí de novo o seu canal, porque parece que o número de alunos aí online vai aumentar, né? Até eu já fiquei interessada. Vai ser um prazer, Tânia. Vai ser um prazer. Bom, até antes de divulgar o canal, né? Só para falar um pouquinho da inclusão, essa é um dos componentes curriculares que a gente ministra lá nas universidades, né? Educação física e esportes adaptados. E a gente entende que a inclusão, nada mais, nada menos, é que a gente respeitar as características dos seres humanos. A gente passa para as crianças que não existe o problema. O problema quem tem é o meio, que às vezes não é acessível para compreender essa característica heterogênea que cada segmento tem. Então, mesmo na deficiência visual, auditiva, motora, intelectual ou múltipla, eu vejo que a gente precisa estabelecer que essa pessoa com deficiência também deve ser o protagonista. Ela não precisa ser sempre o assistido. O Rodrigo foi muito feliz nessa questão, a gente precisa sempre pensar em auxiliar o próximo, com certeza. Mas tenha certeza que é revertido.
porque as pessoas que convivem com pessoas com deficiência, elas têm essa bênção de compreender o que é tolerância, o que é humildade, o que é simplicidade, o que é amor, que faz tanto falta na nossa vida hoje em dia. A gente tem resultados assim enormes, né, nessa questão. A gente tem alunos, por exemplo, com deficiência múltipla, que depois da prática da capoeira, quando a gente fala deficiência múltipla, no caso dele específico, é o Claudinho, ele tem triplegia, são 3 membros comprometidos, é apenas um braço que ele tem uma boa mobilidade. Então a gente usa esse braço para ele jogar capoeira. Ele faz os movimentos de ataque, de adução e abdução, flexão e extensão, usa a cabeça para tentar me atacar. É maravilhoso, se vocês puderem ver, tem no nosso canal no YouTube ele jogando capoeira, é de encher os olhos, porque ele começa na cadeira, depois ele se joga para o chão. É esse menino que eu estou fazendo uma acrobacia por cima dele, na foto que vocês estão vendo. E hoje, né, ele sobe a escada sozinho, ele mora num sobrado, e para o quarto, para ele ir dormir, a mãe dele é muito idosa, e mede 1,5 m, tadinha, até é grande, tem 30 e poucos anos. Então ele coloca um braço de cada vez e puxa as pernas. E ele vai rápido e desce rápido. Então ele ganhou autonomia com o esporte. Então acho que isso, é incluir ele na sociedade, o esporte como essa ferramenta. Então quem quiser conhecer um pouquinho, todas as segunda, terça, quarta, segunda, quinta, às 11 horas no nosso canal do Facebook, que é messimarcio.escola, a gente tem essas aulas gratuitas para todo o segmento da sociedade. Presencialmente, a gente atende tanto na Universidade de Santa Cecília, quanto na Unimes, em Santos, e na UniBR, em São Vicente. Mas, devido à pandemia, a gente, né, cessou as aulas, estamos atendendo apenas online. Então, qualquer dúvida, a gente está à disposição de todos vocês. Eu queria parabenizar o professor Márcio, que realmente, nesse sentido, o trabalho dele é fantástico, é fenomenal, porque, como eu falei, a gente, infelizmente, quando fala de esporte, né, e esporte, né, a gente pensa normalmente no senso comum, se pensa pela lógica do alto rendimento, né, do atleta campeão. E quando a gente vê o professor Márcio, uma vez eu tive a chance de ver ele se apresentar, se eu não me engano, no Teatro Guarani, e quando anunciou capoeira tal, o que me veio, olha só, também, eu não estou me tirando, né, dessa coisa do senso comum. Quando falou, vai ter a apresentação do professor Mestre Márcio e tal, capoeira, eu imaginei aqueles praticantes de capoeira musculosos que iam entrar e fazer aquelas coisas, aquela apresentação de capoeira, e de repente entra o professor Márcio com os alunos deles, cadeirantes. Foi fantástico, aquilo me emocionou demais. Parabéns, professor. Olha, aquilo é uma lição de como trabalhar o esporte na sua manifestação educacional, que inclui e atende a todos. É muito legal esses projetos de inclusão, e é essa pergunta que eu quero levar para vocês, que vocês são agentes transformadores, né? É um trabalho que a gente sabe que é feito por uma equipe, que tem que contar com a ajuda de muita gente para poder ser realizado, mas eu queria saber, assim, de cada um, o sentimento de vocês, né? Porque pode ser considerado quase que uma missão, né? Esse trabalho de inclusão, de ser um agente transformador, né? O que vocês recebem, né? Qual é a gratificação que vocês recebem depois de ver um trabalho tão bonito desse realizado? Então, só deixa eu pedir uma licença só para fazer uma correção. Acho que nosso GC saiu no YouTube. No YouTube a gente tem um canal também, que é o Mestre Márcio Capoeira Escola. Esse mestremarcio.escola é no Facebook, que aí são aulas ao vivo. No YouTube tem aulas gravadas, quem quiser também, tem aulas e palestras gravadas, aulas teóricas também. Vou aproveitar que eu estou com a fala, Douglas, se você me permite, e já falar nesse sentido. Eu falo muito para os nossos alunos que ser educador, ser mestre ou ser professor não é uma profissão.
Somente na faculdade eu costumo falar isso. Educação física, antes de ser física, é educação, inclusive no nome. É mais que uma profissão, é uma missão, né? São alguns chavões que eu fui criando ao longo dos anos de carreira, e eu acho que é isso mesmo. A gente tem que... A maior recompensa que a gente tem é o brilho no olhar, é um sorriso, desde as curiosidades que acontecem com a gente como professor. Por exemplo, nessa população em estado de vulnerabilidade social, muitos têm o pai afastado, ou infelizmente preso, ou uma dificuldade social, e muitas vezes eu fiz um papel da figura masculina. Quando adolescente, alguns chegavam para mim: tio, eu vou começar a namorar, e aí, como é que eu faço? Eu falei: porra, é isso mesmo, cai no colo. E aí, falei: ó, é o seguinte, quando eu era da tua idade, eu também passei dificuldades. Aí eu conto umas coisas engraçadas, né, para eles se sentirem à vontade. Eu falo: pô, eu tinha tanta dificuldade que eu ia combinar com a menina para ir para o cinema, e na época tinha o Cine Iporanga, e eu falava para a menina me esperar lá dentro, porque eu não tinha dinheiro para pagar o dela, que era bonito pagar o dela, né? Respeito. Eu falava: vai entrando, pega um lugar para mim, porque eu vou estar trabalhando, vou estar fazendo os bicos com meu pai, eu chego na continuação. E eu levava a pipoca da minha mãe, que a minha mãe fazia em casa, no papel laminado, escondido, pegava do pipoqueiro só a caixinha e levava para ela dentro do cinema. Então, essas brincadeiras, né, de levar a realidade para ele: pô, esse cara é do meu time, esse cara que eu vou ouvir, né, ele é dos nossos. Então, isso foi gerando uma facilidade de eu dialogar. Né? Tanto que eu falei: pô, vai ali no mercado municipal que é do lado, compra uma laranja, descasca e treina na laranja, precisa aprender a beijar. E a molecada lembra até hoje, eles brincam: e aí, ô tio Márcio, lembra do Brinca com a Laranja? Então, a gente tem que entender que a educação ela precisa ser globalizada, ela precisa ser maior. Não dá só para a educação física trabalhar a estrutura corporal. Além do cognitivo, que ela ajuda muito a estimular as sinapses cerebrais, ela também é de caráter, né? A recompensa de ter uma pessoa com deficiência melhorando o seu andar, e são cegos, por exemplo, nosso projeto está dentro do Lar das Moças Cegas. E lá a gente tem resultados que o cara começa, por exemplo, a adquirir uma deficiência visual, mas aí pratica, começa a treinar, começa a desenvolver as habilidades de novo, de tomar banho sozinho, fazer comida. Eu acho que, dentre desses, são maravilhosos essas virtudes e esses benefícios. Tenho certeza que Douglas, Donald, tem muitas recompensas lá no SEDAPORT, porque eles fazem com coração o projeto. É lógico que tem que ter um apoio da prefeitura, das iniciativas privadas, mas eles entendem, principalmente pelo legado que foi deixado, né, pelo pai que viveu do esporte de alto rendimento. Agradeço as palavras do professor Márcio e respondendo a Tânia, acho que vai na mesma esteira aí do professor Márcio, mas para mim fica muito evidente a satisfação de ver o dia que as crianças entram em quadra, ou em campo, ou no tatame para lutar, e o sorriso e a felicidade deles é de uma coisa assim, porque a maioria, a gente trabalha inclui a todos, né, então são crianças que talvez em outros, eu digo talvez, porque não é uma comprovação, mas por experiência eu sei que em muitos são crianças que não teriam muita chance porque talvez não tenha aquele perfil ideal do jogador, então são excluídos daqueles campeonatos. Quando eles entram em quadra, em campo, e os pais relatam: nossa, meu filho, minha filha ficou tão feliz, e a gente vê a participação dos pais nisso tudo, isso é maravilhoso, essa é a satisfação de ver os pais e a família junta participando, e a felicidade das crianças, né? E falando um pouco no que o professor Márcio está falando, né, acabou de falar que tem aluno que adquire autonomia e tal, eu acho que a gente tem uma visão ampliada do que é saúde, né?
A gente não vê saúde apenas como a prevenção de doenças ou a melhora de aptidão física, mas a gente entende que saúde é o resultado das condições de vida da pessoa, né? A saúde é o resultado disso tudo, né? Condições econômicas, sociais, psicológicas, enfim, em geral. Então, a gente, como professor, a gente entende isso e procura intervir na saúde num conceito ampliado, não apenas no gesto motor, né? Não apenas na execução da modalidade. E o professor Márcio, eu acho que é mais ou menos isso que ele está falando. Já estamos aí indo para o final da nossa entrevista, né? Mas eu não poderia deixar de perguntar. A minha pergunta é, a princípio, para o mestre Márcio, mas logicamente, se o professor Douglas quiser comentar depois, não tem nenhum problema, fique à vontade. Mas é a questão da capoeira. A capoeira, ela é de origem africana, né? E ela lida com assim, a musicalidade, né, o ritmo e também da cultura africana, que muitas vezes ela é marginalizada por parte da nossa sociedade. Então, qual a importância também dessa educação para quebrar barreiras do preconceito? Professor Márcio, seu microfone está desligado. Beleza, pronto. Se só me permite, né, fazer uma correção, ela tem uma origem, na verdade, afro-brasileira. Por quê? Vamos só conceituar. Não existia capoeira na África, nunca existiu. Foi existir capoeira quando mestres da capoeira começaram a exportar capoeira, né, para o exterior em vários continentes. O que existia na África eram algumas manifestações culturais populares de guerra indígenas, né, de tribos. Então, quando o negro foi aqui escravizado no período do Brasil colonial, e principalmente no engenho de cana-de-açúcar, ele era escravizado e comandado pelo feitor, que o castigava muitas vezes, antes de levá-lo para a senzala, eles começaram a se reunir e entendam que muitos negros de diferentes nações africanas. A África não é uma coisa só, é um continente riquíssimo, com várias culturas e dialetos diferenciados. Então, muitas vezes você estava na mesma fazenda com negros de Angola, Congo, Guiné, ou Aruanda, Moçambique, Guiné-Bissau, Nigéria, entre outras nações. E você, às vezes, tinha até uma rivalidade. No nosso continente, a gente não tem um pouco de rivalidade com a Argentina. O professor Douglas pode falar com mais propriedade em relação ao futebol. Eu acho que até o Abel, Pelé, Coutinho, Lima, esses caras passaram muito racismo quando foram disputar a Libertadores, né? Eles eram chamados de nomes terríveis. E a capoeira é o mesmo processo, né, de marginalidade. Então, essa capoeira, eles criaram com uma defesa de movimentos de alguns animais, ou de danças como por exemplo, o Nangolo, né, que é uma dança da zebra de Angola, que era um movimento da zebra. E aí essas manifestações eles levaram na direção dos quilombos, que eram aquelas comunidades que tinham por objetivo a igualdade e liberdade. Para não levar no quilombo, eles se escondiam na mata. Quando o capitão do mato, que era um cara capataz do feitor, às vezes até algum negro que trocava, era chantageado para ser capitão do mato, ele entrava na mata, os negros deferiam golpes como cabeçadas, coices, e aí o capitão voltava e dizia: é muito difícil pegar o negro da capoeira. Como assim? Porque capoeira significava mata rasteira na língua tupi-guarani. A gente sabe que no Brasil era tudo na linguagem, né? O próprio Brasil se chamava Pindorama. Então, capoeira, caá, mata, poeirá, rasteira. É só a gente lembrar de uma música de cantiga infantil. Escravos de Jó jogavam caxangá. Caxangá, mata comprida. Capoeira, mata rasteira. Então, a capoeira surgiu uma necessidade do negro se libertar, como uma arte marcial brasileira. Após a abolição dos escravos, a proclamação da República e a instituição do Código Penal, os negros foram libertos e era proibido praticar capoeira. 1888, libertação, 89, proclamação, 90, Código Penal. Aí era proibido. Então, a capoeira se transformou
em uma coisa que era proibida, marginalizada. Então, eles introduziram, Rodrigo e Tânia, os instrumentos musicais nessa hora, o birimbau, o pandeiro, porque levaram para as praças públicas para mostrar para a polícia que era uma coisa cultural, artística. Mas ali eles estavam meio que treinando também para combater. Tanto que teve muitas maltas no Rio de Janeiro. E depois, meados da década de 30, Getúlio Vargas, o Mestre Bimbi e o Mestre Pastinha, na Bahia, que é um grande berço da capoeira, onde ficaram muitos negros ex-escravos no recôncavo baiano, a capoeira tomou um corpo de esporte, de modalidade, que colocaram indumentária, metodologia, sequência de movimentos, e aí a capoeira ela se transformou num esporte e hoje está em 150 países, né, tanto para benefício educacional, esportivo, cultural e assistência social. Só está faltando a gente colocar a capoeira no setaporte. Mas acho que logo, logo eu acho que eu vou convencer. Não vai faltar oportunidade. Muito obrigado, viu? Só um minutinho, muito obrigado, Mestre Márcio, pela explicação, né? Que a capoeira é afro-brasileira, né? Uma explicação para mim e para os nossos ouvintes também. Imagina. Professor Douglas? Posso, a gente tá com tempo, posso adicionar o que o professor Márcio falou? Sim, pode sim. Márcio falou então, o professor Márcio falou da necessidade do negro se libertar, né? E que a capoeira é uma arte, é isso, professor? Uma arte afro-brasileira. Tá, uma arte afro-brasileira. Também a história do nosso futebol se confunde um pouco nesse sentido, né? Porque o futebol, como modalidade esportiva, foi trazida pelos ingleses, né? Então, oficialmente, Charles Miller, em São Paulo, Oscar Cox, no Rio de Janeiro, em 1894. Então, era uma coisa, a prática dessa modalidade era bem elitizada, né? E só que as crianças pobres e negras, e lembrando isso, 1894, foi um pouco depois da abolição, então, os negros ainda era aquela maioria que estavam nas ruas, né, e eram pessoas pobres, eles também queriam praticar. Então, então eles improvisavam nas ruas, né, e aí nasceu essa mistura do futebol tradicional inglês com, principalmente, essas brincadeiras de bola com os pés nas ruas, as quais as crianças pobres e negras brincavam, que fez do futebol o futebol brasileiro, né, que a gente conhece. Tanto que eu brinco com os alunos lá na faculdade, lá na universidade, e falo assim, se eu puser 22 jogadores sem camisa, jogando futebol, num campo de futebol, cada um de um país, você consegue reconhecer, sem dizer para você, né, são 22 nacionalidades diferentes, eu não digo para você quem são, você consegue olhar e ver qual é o brasileiro? Os alunos falam assim, a gente consegue. Então, o futebol brasileiro também é muito característico, né? Nasceu aqui o tipo de jogo brasileiro. E aí, adicionando ao que o professor Márcio está falando, comentou, o professor Márcio falou, tenho certeza que o Lima, Abel, todos os jogadores daquela época antiga, negros, né? Quando foram jogar Libertadores, sofreram muito racismo. Eu vou além, professor, eu acho que não só na Libertadores, eu acho que aqui no Brasil também, em muitos estádios, a coisa ainda é ruim nesse sentido, né? Mas tenho certeza que não só na Libertadores, mas aqui no Brasil também ouviram coisas terríveis aí com relação ao racismo. É verdade. Essa é a cena triste do nosso lado esportivo, né? Esse é o lado B do esporte, que infelizmente a gente ainda assiste alguns episódios muito, muito deprimentes. E temos que sempre lutar contra isso, por isso que esse assunto também não pode sair da nossa pauta, né? Vale lembrar que no começo do século XX, o futebol era considerado um esporte de elite, né? Então aí também está a importância dos clubes, né? A Ponte Preta foi o primeiro clube a colocar negros no seu plantel profissional. O Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, teve um papel muito importante nesse aspecto lá no Campeonato Carioca. Então, vale ressaltar essa história para que essa história não saia com o tempo, né?
Na verdade, só adicionando, na verdade, o Bangu, como era um time que tinha um clube, era um time formado por trabalhadores das fábricas no bairro, ele também tem um protagonismo nesse sentido de ser os pioneiros em Sim, verdade. utilizar jogadores negros, né? Lá no O Rio de Bangu Janeiro. teve o Domingos da Guia, né? Com Depois certeza, Ademir com da certeza. Guia. O Bangu tem uma história muito bonita também. A gente não pode deixar de mencionar o Bangu também. Bom, infelizmente, esse programa tão legal, né, tão educativo, né, tão contagiante, está chegando ao fim. Eu queria agradecer aí, mestre Márcio, muito obrigada por trazer as informações que a capoeira já eu considero-se uma arte, porque eu acho um espetáculo assistir as pessoas jogando capoeira, né? É quase um teatro, porque é uma coisa muito bonita. E para o professor Douglas também, que eu tive a oportunidade, né, de acompanhar de perto muitos os projetos esportivos ali da Fundação Setaporte, conviver ali com aquela garotada, com assistentes sociais, com os professores, acompanhei de tanto tempo ali que eu tô no sindicato, acompanhei a evolução de muitos garotos, né, que saíram ali dos projetos esportivos, entraram no mercado de trabalho também pela Fundação Setaporte. Então, eu queria agradecer aqui a presença de vocês, a participação de vocês, que foi muito, muito importante para a gente aqui no Manhã RBA Litoral, né, Rodrigo? Sim, vou dar uma cornetada, né? A capoeira é uma arte pela sua beleza. Ultimamente o futebol brasileiro não está tão bonito, né? O nível está baixíssimo, mas eu espero que nós possamos voltar aí a ter grandes times. Isso é um Eu desejo, assunto... assim, Pode falar, Tânia. não, queria só parabenizar vocês, os dois, pelos projetos, por essa missão, né, por essa dedicação com parcelas da população que são tão carentes e que precisa muito dessa atenção, que às vezes são essas organizações, são essas fundações que fazem ali o papel do Estado. Então, felizmente, a gente ainda tem projetos como esse. Parabéns. Obrigado pela oportunidade. E parabenizo vocês pelo programa e como sempre é uma honra estar ao lado do professor Márcio, mestre Márcio, é uma grande satisfação. E até uma próxima oportunidade, né? Como? Da mesma forma, Douglas, sabe, nosso carinho é recíproco aí, e tanto por você, pela sua família, pelo trabalho maravilhoso do Setaporte, né? A gente está tão bem lá na Unisanta e tenho certeza que a gente vai continuar aí, através desses colegas aí como o Rodrigo, a Tânia, que a gente ganhou, né, ganhar mais combustível para continuar na nossa missão aí. Infelizmente, muitas autoridades não reconhecem, né, o valor desses trabalhos, a iniciativa privada também às vezes demora um pouco, mas algumas almas compreendem esse processo, então a gente agradece o veículo de comunicação aí de vocês para a gente poder expor um pouquinho, desmistificar alguns conceitos e mostrar tudo de bom que o esporte, a educação física pode proporcionar para diversos segmentos da sociedade. Ubuntu. O professor Márcio, sem querer estender, o professor Márcio falou da minha família, mas também quero parabenizá-lo pela família dele, o Bruno, filho dele, é meu aluno lá, a esposa dele joga, às vezes, nos jogos que a gente faz jogos de futsal feminino, lá, enfim, também parabéns pela sua família, professor. Muito obrigado. Aos mestres com carinho. Eu vou aproveitar a oportunidade aqui, que a Márcia também do projeto está participando bastante, está elogiando aí os professores, a Márcia, que é nossa amiga. Abração para a Márcia, é uma figura. Um grande abraço, Márcia. Tá? E obrigada, viu, professores? Até uma próxima oportunidade, tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, obrigado. Tchau. Muito legal, né, Rodrigo? Aqui a participação dos professores.
professores nesses projetos de inclusão, que é o que faz a diferença na nossa sociedade, porque muitas crianças têm uns caminhos já definidos nesses projetos, né? E eles têm essa missão aí de acolher, de educar, de incluir, e que mais tarde, quando eles ficarem adultos, vai fazer toda a diferença, todo esse processo pelo qual eles passaram. Sim, Tânia, a gente sempre comenta que temos aulas, né, a cada entrevista, e hoje, literalmente, foi uma aula com os professores Douglas e Márcio. O Manhã RBA Litoral vai ficando por aqui, mas na sequência temos o Som da Praia com o Olavo Dada, depois o Tarde RBA Litoral com o Marcos Canduta, e lembrando que hoje, né, no programa Sacada Cultural, às 5 horas da tarde, o Danilo Nunes recebe a cantareira, música e compositora Nádia Campos, a escritora e pesquisadora Letícia Bertelli e o músico, compositor e produtor musical Miltinho Edilberto para um bate-papo aí regado de muita música com qualidade. E se você perdeu essa entrevista aqui com o mestre Márcio e com o professor Douglas, você pode ouvir nas ondas da rádio RBA Litoral, né, as ondas da 93.3 FM, às 19 horas, a reprise aqui do programa de hoje, do Manhã RBA Litoral. E a qualquer hora, você pode escutar nas plataformas digitais, YouTube, Facebook. Então, né, sempre peço para os nossos ouvintes curtirem nossa página no Facebook, também se inscrever no nosso canal no YouTube, apertar o sininho, né, procura lá RBA Litoral, que você vai ter o nosso conteúdo em primeira mão. Então é isso, Tânia. É isso aí, Rodrigo. Obrigada a você pela companhia, obrigado aos internautas, aos ouvintes, e a gente está de volta amanhã com RBA, amanhã RBA Litoral. Tchau. Até amanhã, Ubuntu. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.